cavalo de Troia. Fala comigo, cavalo de Troia. Isso, tem muita coisa em torno disso, né, irmãos? Coisas que a gente... Abre a sua Bíblia, então, no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 10. Irmãos, eu vou falar para você, hoje eu estou especialmente feliz, amém? Você está feliz? Diga amém. Amém, glória a Deus, né? Hoje eu estava ali conversando com o Mateus falou, pastor, eu estou sentindo a vontade de dar para você o meu PlayStation. Eu falei, puxa vida, não precisa tanto, né? Senti né? Fiquei tão feliz. Tiago 3, capítulo 10, né? Glória a Deus, irmãos. Irmãos, sábado nós vamos ter o acústico. Esse acústico é que produz esse amém tão caloroso de uma pessoa só. Eu falei, sábado nós vamos ter o acústico. Eu vi assim, amém. Né? Então vou falar de novo para você ter essa experiência de júbilo. Né? Né? Sábado nós vamos ter o acústico. Quem vai pagar para o pastor, diga glória a Deus. Estou largado. Eu estou largado. Vou te falar uma coisa, hein? Nem a Jane levou bem. Nem a Jane. Obrigado, Lucas. Irmãos, lembrar para você, existem certas coisas na igreja que eu muito ajudo só em estar, né? Tinha um rapaz, e eu amo muito esse rapaz, amo mesmo. Se ele está gravando a pregação, se ele ouvir, ele vai saber que eu vou falar isso, mas ele sabe que eu amo, porque ele tem uma fé em Jesus, uma fé genuína, e ele tem um ardor missionário. Um dia ele me procurou e falou, pastor, eu amo missões. Eu falei, eu também, meu irmão, eu amo missões. Ele falou, pastor, eu quero colocar a minha vida nas mãos de Jesus. Se o Senhor me permitir, eu quero ir para o Amazonas, evangelizar os índios. Eu falei, glória a Deus, meu irmão. Se o Senhor quiser também, eu vou para a África. Eu falei, glória a Deus, irmãos. E se o Senhor me permitir, pastor, eu vou para qualquer lugar. Eu falei, glória a Deus, irmãos, eu só gostaria de fazer uma perguntinha. Ele falou, pois não, pastor. Eu falei, quem vai cuidar das suas 4 filhas? Ele ficou assim, ele falou, porque, amado, existem momentos da nossa vida que já não dá mais para você fazer certas coisas. Porque senão a gente abandona os de casa para cuidar dos de fora. Não é verdade? Né? Quem tem filho, né, tem que sempre prestar atenção nisso. O trabalho seu missionário não pode te roubar de casa. Senão você corre o risco de estar atuando muito por todo o Brasil e os seus filhos serem desviados. Não estou dizendo que isso seja exatamente uma culpa, mas eu estou dizendo que, na verdade, não é bom que a gente se descuide dos domésticos de casa. Então, existem certas coisas que eu falei com o Luiz, você faz muito mais por missões se você fizer um trabalho aqui na igreja de conscientização das pessoas, campanha missionária, para você colaborar com aqueles que estão lá. Porque eu estou vendo suas filhinhas aqui, a sua esposa, eles precisam de você. E ele concordou comigo. Então, por que eu estou falando isso? Porque há certas coisas que a gente não pode fazer, mas que a gente pode ajudar alguém a fazer. Missões também é uma delas. Eu não posso ir para muito longe, falar, Senhor, eu vou para o Afeganistão, eu vou para a Índia. Né? Não posso fazer isso. Eu estou lendo um livro muito bonito, e, aliás, já até terminei, para te falar a verdade. No tempo que eu estava preparando a pregação, e até hoje já terminei de ler o livro. E o autor, ele percebeu algo, que a vida dele estava muito bem,
Ele falou, não é normal, tem alguma coisa, algum problema. E ele podia, os filhos já estavam crescidos, ele foi, viajou, foi ser evangelista na Índia, em vários lugares. E no livro ele fala uma coisa que é interessante, ele fala assim, eu percebi que a fé daquelas pessoas que militam no meio árido, na Índia, no Irã, Iraque, na África, essas pessoas têm uma fé muito mais viva do que nós. Nossa fé, mediante a fé, porque são pessoas que o fato deles aceitarem seguir os passos de Jesus representa uma esposa maravilhosa que traz uma caneca com água de coco para a gente. Não é isso? Eu estava lendo esse livro e estava percebendo que o nosso ardor, nosso amor por Jesus, não pode se limitar às coisas que me interessam apenas. Há coisas que eu não posso fazer, mas que eu posso ajudar alguém a fazer. Então eu posso colaborar. Então o fato de eu vir já é um passo. Por exemplo, o acústico é uma iniciativa da juventude aqui que tem se mostrado muito boa. Eu gosto muito também. Gosto muito, é um momento maravilhoso. É o momento de convívio. É o momento de ser igreja. Igreja acontece a todo momento na nossa vida. No momento que a gente começa e termina o culto, no momento que você abraça, no momento que você está feliz. Isso faz parte. Então, se eu não posso estar exatamente à frente, se eu não posso ser o cantor, que eu esteja junto. Né? Estou falando isso para que você possa se mobilizar e aproveitar essa oportunidade de fazer diferença. Né? Esse é o momento de você fazer diferença. Né? Não adianta você querer fazer de novo se você fizer como sempre fez. Né? Você tem que fazer de novo, fazendo diferente e sendo diferente. Amém? Glória a Deus. Abriu aí? Tiago 3:10. A palavra diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Pai querido, amado Deus, nós pedimos que a Tua palavra fortifique o nosso coração na caminhada. Pedimos, meu Pai, que de uma forma especial nesta noite haja entendimento no meio do Teu povo, Senhor, para que nós possamos sair daqui com o coração transformado em o nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Irmãos, Tiago está falando algo que diz respeito ao nosso posicionamento. Os clássicos, né? O pensamento clássico, filosófico, Aristóteles, Platão, Sócrates, etc., eles aconselhavam que o caminho do meio era o caminho do equilíbrio. Então toda filosofia proveniente daquela região, ela trabalha exatamente com o equilíbrio, estar no meio. Desse estar no meio, provém a palavra, o médio, provém a palavra mediocridade. O que significa para nós cristãos a mediocridade? É estar no meio. Nem para a direita, nem para a esquerda, no meio. Isso representa exatamente o posicionamento de Jesus. E é interessante você observar que, embora a influência grega fosse muito grande no meio da cultura romana, o pensamento de Deus, ele te cobra que você não seja uma pessoa mediana. Você não foi chamado por Deus para ser uma pessoa mediana. Nenhum de nós foi chamado à mediocridade. Daí vir essa palavra com sentido pejorativo. Eu não quero que a minha vida seja uma vida medíocre. Antes eu quero decidir, né, porque Deus nos criou com um propósito definitivo. E não foi para ficar na média, não foi para ficar no meio termo, nem sem saber se vou ou se fico. A mediocridade não faz parte do desejo do Senhor.
Deus quer que você, na verdade, cumpra o seu papel. Amém? E aí, nós vamos percebendo que muitas pessoas vivem o mistério interior de estarem escondidos ou de não enxergarem de onde vem a sua força, né? Por isso nós colocamos essa palavra cavalo de Troia ali, porque isso tem um sentido para os clássicos muito grande. Quando você lê a Odisseia, quando você vai ler Homero, se um dia você fizer isso, o Mateus também estava me dizendo que quer fazer literatura, porque ele ama literatura, ele falou isso, né? Mateus falou isso comigo, ouviu, Sandra? Falou um monte de coisa comigo. Falou até que, quem sabe fazer teologia, pastor, né? Falou isso. Brincadeira, Mateus. Mas, irmãos, o que aconteceu? Eles queriam invadir uma cidade fortificada, o que eles fizeram? Resumindo a história, eles construíram um cavalo grande e dentro deste cavalo esconderam um exército. E quando os que estavam na cidadela troiana receberam aquele cavalo de presente, eles enxergaram apenas o presente. Não perceberam que havia ali uma estratégia de conquista. Então, o que acontece? Quando eles entraram na fortaleza com o cavalo, os gregos saíram de lá e venceram a batalha. E hoje você tem um vírus de computador, aí você vai me ajudar, né? Que chama cavalo de Troia, amém? Não é isso? O cavalo de Troia funciona mais ou menos assim, você acha que é algo do bem, né? Aí você clica e aquilo enche o seu computador, né? Em geral as pessoas fantasiam. Às vezes você recebe na sua caixa lá de e-mails, Helena. Aí tem uma frasezinha assim, não pude repassar o meu sentimento. Aí a pessoa olha e fala, Helena? Né? Aí houve uma outra assim, Ermelinda. Não, Ermelinda não pode ser boa coisa, né? A pessoa logo aí não é cavalo de trouxa, aí é cavalo de trouxa, né? É cavalo de trouxa. Ermelinda não. Mas aí a pessoa clica ali, achando que vai receber alguma coisa, né? E abre aquele inferno no computador. Eu não vou entrar nesse detalhe, senão nós vamos ficar a noite toda falando sobre o computador e não é meu interesse, né? E hoje em dia as coisas são interligadas. O seu computador, se alguma coisa acontecer, você perde todos os seus dados, perde tudo, enfim. Existem coisas que são aparentemente inocentes, mas que conseguem violentar o nosso coração, conseguem derrubar as nossas defesas e conseguem dominar a nossa vida, amém? A palavra do Senhor está dizendo para nós exatamente isso, que há coisas que você tem que decidir na sua vida, porque mistérios circulam ao nosso redor. O diabo, irmãos, ele não é onisciente e não é onipresente. Há um limite para toda essa maldade. Ele não é onisciente. Se você ficar quietinho na cadeira na igreja, se você não fizer nada na igreja, ele vai olhar para você e vai questionar. Ou ele tem muita fé ou está muito cansado. Porque ele deve estar ou orando ou dormindo. Mas ele não vai fazer nada. Porque ele não sabe discernir o que é que você está pensando. Onisciente, só Deus é. Onipresente, só Deus é. Onipotente, só Deus é. Mas o diabo pode fazer muito estrago através daquilo que a gente fala. Porque o que nós falamos carrega tudo aquilo que nós vivemos, né? Então, o reino de Deus, irmãos, ele é uma sementinha que se planta dentro, né? A gente às vezes tem uma visão errada, né, do que você tem. As pessoas às vezes querem de Deus coisas tremendas e Deus dá apenas a semente. A semente é o prenúncio de algo muito fantástico que Deus quer dar para cada um de nós. E está dentro de você. Se você não souber guardar o seu coração do mal, o que vai acontecer? O diabo vai e rouba a sua bênção e rouba mesmo. Por isso que muitas vezes a pessoa, quando pragueja, ela dá
margem a que o diabo venha e domine a circunstância. A pessoa, quando vive situações de baixa estima, desânimo, desencorajada de tudo, o que acontece? A pessoa começa a reclamar. É igual, eu costumo falar que é igual lavadeira em beira de rio seco. Fica murmurando o tempo todo, reclamando da vida, reclamando das coisas. Você senta perto da pessoa, a pessoa está o tempo todo reclamando. Quando o diabo vê uma pessoa reclamando, quando o diabo vê você externando a sua opinião, ele compra a sua história. Não pensa que seja diferente, ele compra a sua história. Né? Em Lucas capítulo 13, versículo 18 e 19, Jesus dizia assim: o reino, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Presta atenção. Aquilo que está dentro de você é uma pequena semente que é o reino de Deus. Quando você começa a conviver com Deus, há uma semente no seu coração. Há muitas pessoas que chegam aos 60 anos com uma semente no coração. Significa que essa semente passou batido na história dele. Há outras pessoas que chegam aos 60 anos com uma árvore frondosa dando sombra para muitas pessoas. O que é essa árvore frondosa, senão a palavra de Deus que ramifica e dá vida a outras pessoas ao redor? É isso que Jesus está falando. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus pode ser colocado no seu coração e ele pode morrer semente. Mas o propósito de Deus não foi esse. Isso só vai acontecer porque, na verdade, nós não estamos profetizando sobre a nossa vida de acordo com aquilo que Deus quer que nós sejamos. Quando dentro da igreja eu levanto a minha voz e falo em nome de Jesus, eu tenho certeza que tudo isso vai passar. Você sabe o que o inimigo da nossa alma faz? Ele se afasta, porque ele percebe que diante dele está um guerreiro de Deus, amém? Ou como muitos gostam de chamar, e eu também amei ser chamado assim, a nação dos que seguem a cruz. Né? Aqueles homens lá falaram isso. Nós estamos proclamando que o Senhor, Ele é dono, Ele reina sobre nossa vida. E isso que eu proclamo, em todo lugar, o diabo ouve. E ele constata. Mas ele constata algo se eu souber ser fiel àquilo que eu estou proclamando. Não adianta eu vir para a igreja, num dia de culto de intercessão, e sair daqui falando absurdos fora daquilo que Deus proclamou. É isso que a palavra de Tiago está dizendo. De uma só boca procede bênção e maldição. E ele completa: meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Da minha boca tem que sair bênção, porque eu sou um canal de bênção, amém? Sobre a minha vida está a presença de Deus, e aquilo que eu falo em nome de Jesus, para que na autoridade do nome de Jesus, a minha fé se ramifique. Por isso que Jesus está falando que é esse grão que vai sendo cultivado, e ele vai crescendo no coração de tal maneira, irmãos, que aquilo em que eu creio, ele toma proporções gigantescas. Porque a força do que há em mim vai se propagando. Irmãos, me permita dar um exemplo. Supondo que a minha matemática de pastor esteja certa, e está, né? Eu tenho aqui na minha presença, aqui na minha esquerda, o Lucas e a Priscila. Pela vontade do Senhor se casarão, terão 12 filhos. Né? Amém? Não ouvi a Priscila falar glória a Deus, eu não ouvi. Vou falar de novo. Olha aí, Lucas e Priscila casando terão 12 filhos. É lembrar da Fábia, que já está aí no primeirão, né? Mais 11 está completado aí. Irmãos,
Você percebe o quanto nós vamos, através da nossa vida, proclamando o senhorio de Jesus sobre nós? Né? Aquilo que eu encontrei em Jesus, hoje se propaga, não só na minha vida, mas na vida daqueles que convivem comigo. Esse é o reino de Deus que dá frutos. Mas existem pessoas que chegam já aos 60 anos com a semente guardada. Com a semente já guardada. E essa semente morre. Ela morre. Né? O que eu cultivo hoje, irmãos, vai ser bênção na vida de outras pessoas amanhã. Certo? A força que eu não vejo é que movimenta a história que acontece ao meu redor. Né? É isso que vai fazendo o que eu sou. Né? O que o diabo quer? O diabo, ele quer fantasiar algo para que eu acredite que aquela palavra que foi dita é uma palavra bonita e que traz sobre minha vida coisas boas. Mas por trás dessas palavras vem uma carga de mal terrível. Como alguém virar para o outro e falar assim, vá para o inferno, desgraçado. Né? Eu já ouvi isso da boca de uma mãe. Né? Você praguejar, amaldiçoar a vida de outra pessoa, você está ministrando na vida daquela pessoa a palavra que vai trazer um dano terrível. É, na verdade, um cavalo de Troia. Eu imagino que aquilo não tenha poder nenhum, mas no coração daquela pessoa é destruidor. Porque eu preciso perceber que a eternidade é uma escolha. Você sabe que hoje eu estava fazendo a minha oração e eu amei isso que Deus colocou no meu coração, vou repassar para vocês. Muito simples. Presta atenção. O mundo gira, fala comigo, o mundo gira, o tempo passa e a eternidade é uma escolha. Vou falar para você dos três. O mundo gira significa que hoje eu estou aqui embaixo, amanhã eu estou em cima. Hoje é dia, amanhã é noite. Hoje é noite, amanhã é dia. As coisas mudam. Então saiba estar corretamente no seu lugar, na hora certa, cuidando das pessoas. Porque as coisas mudam. O mundo gira. O tempo passa. Aquilo que eu não faço hoje é uma oportunidade perdida que não volta mais. Então, muitas vezes eu deixo de evangelizar, eu deixo de trabalhar, eu deixo de falar de Jesus. Irmãos, se verdadeiramente aquilo em que eu creio é de fé, eu sou o mais cruel dos homens sobre a face da terra. Porque estou vendo pessoas ao meu derredor morrerem e não faço nada. Se, de fato, eu tenho por fé que Jesus vai voltar, o meu silêncio é um silêncio acusador, condenador. Por isso eu digo, a eternidade é uma escolha que nós fazemos hoje. É que você vai olhar aquilo que você vê na Bíblia e vai começar a falar assim, eu preciso dar valor a essas coisas, porque de fato, o Senhor prometeu e vai cumprir. Aqueles discípulos de Emaús, eles estavam abandonando Jerusalém porque se decepcionaram com Deus. Eles viram Jesus crucificado e estavam indo embora. Eles não se lembraram da promessa. Eles não se lembraram de que aquele que estava crucificado prometeu que iria ressuscitar. E de fato Jesus ressuscitou e apareceu para muitas pessoas. E eles estavam voltando decepcionados quando Jesus falou assim, vocês não sabem do que diz a lei, do que dizem os profetas. Jesus foi relembrando tudo aquilo que foi profetizado acerca dele, porque ele esqueceu de guardar no coração a verdade da palavra. Irmãos, o mundo está girando. O mundo está girando, as coisas vão acontecendo.
cada vez mais as tragédias, as perseguições. O tempo vai passando. O tempo vai passando. E você vai percebendo que a oportunidade de fazer algo da sua vida, ela é urgente, né? E nós continuamos em silêncio. E nós continuamos apenas julgando, sem perceber que a nossa boca, ela tem que ser uma cachoeira de bênçãos. Ela tem que ser um instrumento de Deus para trazer as pessoas à presença do Pai. É algo impressionante quando o Tiago faz, olha, de uma mesma boca vem bênção e maldição, mas não devia ser assim. Como é que nós conseguimos conciliar aquilo que é inconciliável na nossa vida? Como é que nós conseguimos vivenciar o Evangelho de Jesus de uma forma tão indiferente quanto há uma semente dentro de mim ou não? Há uma semente dentro de mim. Essa semente tem que crescer, ela tem que dar frutos. Paulo diz em Romanos 4, 16, 17, diz assim: por essa razão a promessa procede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda a descendência, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé que Abraão teve. Ele é pai de todos nós, como está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Irmãos, tem uma semente dentro de você, aguardando o tempo de brotar. Você às vezes olha para você e fala assim: eu não vou ser nada, eu não posso ser nada, eu não consigo mais ser nada. Peraí. Creia nos propósitos de Deus para a sua vida. Aprenda a olhar para a sua estrada e falar assim: eu creio que Deus tem uma promessa para mim, ainda que as pessoas não estejam vendo, ainda que eu mesmo não esteja entendendo. Deus tem um propósito para se cumprir na sua vida, ainda que às vezes eu me abata, falo assim: meu Deus, será que isso vai acontecer? Será que isso vai ser verdade? Quando você pega a palavra e você vê Paulo citando Abraão, né? Abraão foi um exemplo de fé, porque ele tinha esse nome que significa pai de muitos e não tinha um filho. Ele chegava à situação de ser irônico. Como você tem um nome Abrão, se eu não tenho sequer um filho? Mas ele creu contra todas as forças contrárias de que Deus poderia fazer algo. É isso que Deus está falando para a gente. Você precisa se colocar na presença de Deus, sabendo que aquilo que você clama ao Senhor vai acontecer. Amém? Crê que você está intercedendo por alguém. Eu creio que você está aqui intercedendo por alguém. Você está pedindo para alguém. Creia que Deus vai dar crescimento a esta semente. Esta semente, ela foi plantada em você como fruto da vontade de Deus. Você é muito importante para Deus. Você não é um ser qualquer. Mas o que acontece? Nós damos pouco valor ao que nós temos dentro. Jesus vai falar em Mateus 15, 17 e 20, algo que nós devíamos lembrar sempre. O que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Ele está falando exatamente porque estavam acusando os discípulos dele. Mas espera aí, o que Jesus está falando? Que aquilo que está dentro de você é que pode contaminar você. Porque do seu coração é que procedem os grandes objetivos da sua vida. Se você começar a profetizar coisas ruins,
Se você começar a falar coisas ruins, virão sobre a sua vida coisas ruins, porque os projetos ruins nascem do coração do homem. Quando o cara ele está numa esquina, se preparando para assaltar alguém, ele primeiro pensa com o seu coração. Ele primeiro faz crescer o ato injusto dentro dele, depois ele o realiza. Depois ele o realiza. Assim somos nós. Nós fazemos crescer o espírito de desânimo, de raiva, de inveja, de desprezo dentro do nosso coração e depois nós o realizamos. E o pecado vem depois. Irmãos, creia, da sua boca não pode vir bênção e maldição, porque você foi chamado a ser um profeta de Deus. Amém? Abraão e Sara tiveram exemplo disso. Quando eles não esperavam, Deus os abençoou. O gerar algo para Deus significa esperar antes em Deus. Vou repetir. O gerar algo para Deus significa antes esperar em Deus. Ninguém pode gerar para Deus algo se não espera em Deus. O que nós estamos fazendo é seguindo uma corrente de gente, seguindo a multidão. E eu aprendi na minha vida que Deus não fala às multidões. Deus não fala à multidão, Deus fala ao seu coração. Quando tudo parecer contrário, quando você olhar e falar assim, caramba, será que isso vai dar certo? Pode ter certeza que é aí que Deus vai agir. Pode ter certeza que é aí que Deus vai manifestar o seu poder de alterar a sua história, de alterar aquilo que dizem de você ou dizem para você. Não fale de quem você é, fale de quem você quer ser. Não fale dos limites da sua casa, fale do poder de Deus para derrubar todos os muros que te impedem de caminhar. Muitas vezes nós estamos voltados para nós. Quem você é, você já sabe. Quem você é a sua maior possibilidade. Mas quem é que você deseja ser? Esses são os seus sonhos. São os seus projetos. E você precisa se levantar e falar assim, eu quero ser transformado por Deus. Eu quero ser transformado. Eu quero fazer diferença na minha geração. Eu quero fazer diferença no meu grupo. Eu quero fazer diferença na minha tribo. No meio do povo evangélico, as pessoas vão olhar e falar assim, mas que pessoal diferente é esse? Mas que pessoal que tem um pensamento diferente é esse? É um pessoal que cultivou uma semente dentro do coração e que da boca deles só consegue sair bênção. Bênção. A palavra bênção significa autorização para você crescer. Quando você ergue as suas mãos para alguém e fala, eu te abençoo em nome de Jesus, você está blindando essa pessoa. Por isso que Jesus manda você abençoar os inimigos, sabe por quê? O diabo só alcança aqueles que estão desguarnecidos. Aqueles que estão cercados pela bênção de Deus não são alcançáveis. Quando você abençoa o seu inimigo, você corta o acesso do diabo a eles. E se você pensar, se você relembrar que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, você vai ver que há coisas que nós estamos fazendo crescer ao nosso redor, achando que são boas coisas, mas não são. Nós precisamos encarar a nossa vida como um cavalo de Troia que colocam na nossa frente. Parecem coisas boas, mas não são. O cotidiano do mundo vai se enfeitando e a gente vai se enchendo de coisas artificiais. Nós vamos nos enchendo de coisas aparentemente bonitas. A arte que é maravilhosa, a música que é maravilhosa, o teatro que é maravilhoso, mas que falam coisas ruins. Quando você liga a televisão, você vai ver que de A a Z, em alguns programas você só tem coisas perniciosas, você só tem coisas que desmentem aquilo que nós estamos proclamando aqui. São palavras de engano, são palavras de mentira, são cavalos de Troia, que foram colocados na sua vida, dentro da sua casa,
para trazer derrota para ela. Palavras que as pessoas falaram para nós e que a gente acreditou, palavras de maldição que vieram cheias de autoridade. Parecem bonitas. Pessoas que viram para outras e dizem assim: você nunca vai ser nada na sua vida. A mãe vira para a filha e fala assim: você nunca vai ser nada na sua vida. E a filha recebe aquela palavra, que é uma palavra que vem cheia da autoridade da boca da mãe, e não percebe que é um cavalo de Troia do diabo para a sua vida. Não receba isso. Não abra o seu coração para essas palavras, porque o que está dentro do seu coração é isso que tem que crescer. Creia. Creia que Deus não te chamou para você ser medíocre. Deus não te chamou para você ficar no meio. Deus te chamou para que você seja um canal da bênção dele para a sua vida. Ele colocou uma semente dentro de você. E uma semente que vai representar uma história tremenda. Algo maravilhoso. E eu vou aproveitar aqui e profetizar para a vida do Antônio ou da Elisa. Amém? Vou profetizar. Porque eu creio nisso. Eu creio que Deus, inclusive, está movendo nessa direção a palavra de hoje. Para dizer para você: Deus tem um propósito para a sua vida. Que seja um, que seja dois, que seja 12. Segundo o propósito de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E é isso que nós queremos proclamar hoje. Nós vamos orar por sua vida. Eu vou orar para que você possa jogar fora todo o cavalo de Troia que foi colocado no seu coração, no seu ouvido, toda palavra de engano, toda palavra de falsidade, tudo aquilo que aparenta beleza, mas que traz dentro morte e destruição, que abala a estrutura do nosso coração, abala a nossa casa, irmãos. Abala a nossa casa. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tô vivendo a minha vida de uma forma perfeita na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus fez tudo perfeito. Pai, mãe, filhos. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa perceber que nós estamos vendo o germinar de famílias aqui dentro. Vendo agora a Fábio e o Rodrigo na felicidade desse instante. Que maravilha. Vendo o que está ocorrendo aqui. Pelos olhos aqui de Deus, nós estamos debaixo dos propósitos de Deus. E eu quero falar para você: não permita que nenhuma palavra de maldição venha destruir a sua história. Não permita. Não permita. Eu me lembro que uma vez eu passei num determinado lugar e eu era, acredite em mim, eu era muito magro. Era muito magro. Magrinho mesmo. Já falei isso aqui. E a pessoa eu tinha bronquite asmática, era fraquinho, míope. E um dia uma pessoa falou para mim assim: tadinho. Tadinho é uma palavra carinhosa para dizer devia morrer. Né? Palavra tadinho. É igual, aquela menina, uma gordinha que estava ali. Irmãos, quando fala menina gordinha, significa que está acima dos 120. Quando fala assim, mas uma bonitinha, essa bonitinha já era. O diminutivo traz fraqueza. Irmãos, aquela palavra foi ministrada ao meu coração. Tadinho. Mas Deus ministrou no meu coração uma outra coisa. Eu te escolhi e te constituí para seres profeta às nações. Amém? É isso que eu quero que você coloque no seu coração. Nem ouro, nem prata. Coloca no teu coração que Jesus te escolheu. Que Jesus dá a você uma importância muito grande. Que você não foi chamado para ser pessoa medíocre. O que eu estou chamando de pessoa medíocre? É a pessoa que se senta e acha que nunca vai ter condição de ser além do seu chamado. A excelência vem de Deus que te chamou. Diga sim a Deus. Fala: Senhor,
usa a minha vida, usa o meu coração, usa o que eu sou, o que eu tenho, para que as pessoas possam conhecer que Jesus reina. Nós estamos vivendo o alvorecer de uma história. Talvez a última história dessa geração, da geração de Jesus, porque eu creio que o Senhor está voltando. Eu, quando passo pelos lugares, eu falo: Jesus, de que maneira eu farei o teu nome conhecido aqui nesse lugar? De que maneira? Na região norte da Índia, irmãos, na região norte da Índia, o evangelho foi alcançado por 0,05% da população local. Significa que perto de 100% daquela população sequer ouviram falar de Jesus. Não tiveram a oportunidade. E esse 0,05% que habitam o norte da Índia estão produzindo um crescimento de igreja muito maior do que o que nós estamos conseguindo no Brasil. Porque verdadeiramente eles se converteram e a cruz para eles é um ato diário, é uma escolha. Que o teu coração se confronte com esse chamado. Nós gostamos de falar: meu Deus, meu Jesus, minha igreja. Chegou um tempo de eu falar: Jesus, o Senhor, a igreja de Jesus. Para isso nós fomos chamados, para o evangelho do reino, e não o evangelho das denominações. O reino de Jesus, que não se vê, mas que é uma semente dentro do nosso coração. E ainda que eu não possa tocar, ainda que eu não possa visualizar, eu sei que o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer que é inútil resistir ao chamado, que é inútil resistir à palavra profetizada. Da mesma boca não podem nascer bênçãos e maldição. Da mesma forma que Tiago ainda completa que de uma fonte não pode brotar água doce e salgada. Que o teu coração seja do Senhor Jesus e não Jesus seja seu. Que a sua vida seja de Jesus. Que você seja propriedade do Pai.